Olá, cafezeiros, tudo bem? Estamos começando mais um episódio da Hora do Café, o seu podcast solar. E mais uma vez estamos aqui junto com nossos parceiros da Power Panel, que agora tem inclusive, Lucas, o site em português, www.br.powerpanel.com, e inclusive com atendimento em português, que surgiu uma dúvida no nosso primeiro episódio, se o atendimento só era inglês, só era o pessoal americano, mas tem um atendimento de pessoas realmente aqui do Brasil para trazer a melhor solução para você nos módulos híbridos, que são aqueles módulos que têm tanto a geração fotovoltaica quanto o aquecimento térmico. E nessa primeira conversa, no nosso segundo episódio, mas é o primeiro que nós começamos a trazer uma convidada, trazemos uma convidada mais que especial. Nós já queríamos ter batido esse papo há muito tempo aqui no Café Solar. Hoje nós trazemos a arquiteta Clarissa Zomer. Seja bem-vinda, Clarissa, ao nosso segundo episódio do podcast A Hora do Café. Eu agradeço muito, estou muito feliz com esse convite. Eu adoro acompanhar o Café Solar. Gosto muito da forma que vocês abordam os assuntos e ser convidada para participar, assim, logo do primeiro episódio com convidada foi uma honra. E nossa conversa com Clarissa será sobre um tema incrível que se chama arquitetura solar. Vamos falar sobre essa integração realmente do setor da área da arquitetura com a geração fotovoltaica, com uma pessoa que é realmente uma sumidade na área. Clarissa, se você puder se apresentar um pouco para quem está nos ouvindo agora. Claro. Eu sou arquiteta e eu comecei a trabalhar com energia solar quando eu estava na faculdade, quando eu estava na quinta fase, né, da Faculdade de Arquitetura da UFSC. Comecei a trabalhar com iniciação científica com o professor Ricardo Ritter na área de energia solar fotovoltaica integrada a edificações. Então, assim, a minha formação foi já juntando a arquitetura com energia solar. Eu me considero uma arquiteta solar porque eu não consigo nem mais dissociar uma coisa da outra, né? Eu já me formei assim. E depois da iniciação científica, fiz mestrado, doutorado, fiz doutorado sanduíche. Quando eu voltei, continuei, né, nessa área acadêmica, fiz pós-doutorado e terminei, né, essa parte, assim, essa jornada acadêmica no ano passado, quando fundei o Arquitetando Energia Solar. Mas, então, sempre trabalhei na UFSC e desde o início trabalhei no Grupo Fotovoltaica UFSC. Então, já são 18 anos trabalhando com energia solar e arquitetura. Ah, maravilha. E já que você já falou no Arquitetando Solar, a gente sempre acompanha, né, Evandro, desde o começo. A senhora traz conteúdos incríveis, a proposta, né, de conciliar a arquitetura e a engenharia, né, e principalmente da energia solar. E como é que foi, já que a senhora teve o encerramento da sua carreira acadêmica, né, de doutorado e tal, como é que foi que a senhora pensou de criar o Arquitetando Solar? O que é que fez a senhora fazer esse perfil? Bom, quando eu estava concluindo o meu pós-doutorado no ano passado, eu já estava pensando em novas possibilidades, o que eu tinha desejo, né, de trabalhar. E eu sempre tive vontade de trabalhar com arquitetos, dando consultoria em projeto, dando curso. Eu gosto dessa parte da didática, né, de ensinar. Eu não mencionei antes, mas eu fui professora também na UFSC, fui professora substituta durante 2 anos, e também eu dou aula de pós-graduação. Então, assim, eu gosto desse lado, né? Então, quando eu estava nessa transição, eu pensei em criar um Instagram, um perfil, para falar disso, mas eu confesso que foi uma surpresa ver que as pessoas têm interesse nisso, porque como era uma coisa que eu não via, eu não seguia nenhum perfil de energia, eu nunca tinha visto nada parecido quando eu inventei de fazer, né? Quando eu imaginei fazer. E aí, quando a gente cria um perfil, a gente começa a seguir e ser seguido, né, por muitas pessoas do setor. Isso eu acho muito legal, é muito enriquecedor. E assim, eu encontrei ali um meio de fazer novas conexões e apareceu assim, muita oportunidade. Desde que eu criei, que foi em julho de 2020, são vários convites de palestra, convite para ser parceiro, convite para fazer projeto junto. Então, assim, é uma satisfação. Eu faço porque eu gosto e eu gosto muito do retorno que ele me dá.
Maravilha, Clarissa. E o que acontece com a gente também, né, Evandro? Desde quando a gente criou o perfil, Clarissa, o reconhecimento das pessoas acaba sendo traz força de vontade para a gente continuar no nosso projeto, né? Nos convites que a gente recebeu também nessa jornada também de participar dos eventos, das semanas acadêmicas, para a gente foi fundamental, foi de onde a gente veio, né? Através da universidade. Então, quando os centros acadêmicos espalhados pelo Brasil começou a fazer convite para a gente conversar sobre a atuação do engenheiro de energia, né, que hoje é uma atuação, é um tema que é pouco discutido, né, para o pessoal da engenharia e até mesmo da arquitetura solar, né, que eu acredito que a senhora é pioneira, né, de trazer conteúdo sobre isso. E já aproveitando disso, eu queria que a senhora falasse um pouco, afinal, o que seria a arquitetura solar? Qual é a concepção da senhora? Para mim, uma arquitetura solar é aquela arquitetura que já é projetada com energia solar. Então, assim, vai muito além da integração de um módulo no fim de um projeto, né? Então, o arquiteto solar, ele já vai projetar direcionando, né? Ele vai projetar brises orientados para um lado que vai aproveitar bem o sol, ou ele vai criar uma cobertura com um bom plano, né? Sem sombreamento, não necessariamente para o norte, né? Tipo, eu gosto muito de frisar isso, que apesar de otimizar aquela combinação, né, de orientação para o norte, né, com inclinação igual à latitude local, eu gosto de mostrar o percentual que a gente perde quando a gente dá uma leve inclinadinha para leste ou oeste, ou quando diminui um pouquinho a inclinação. Então, assim, geralmente no fim do ano a gente tem uma diferença de menos de 5%, cerca de 2, 3%. Então, não faz sentido, né, se prender nisso, porque do ponto de vista dos arquitetos, arquiteto gosta de liberdade, gosta de criar, né? Então, se a gente tiver que fazer uma coisa muito amarrada, isso vai limitar. A gente não tem, às vezes, um terreno com essa orientação, né, que proporcione um telhado com essa configuração. Então, eu acho que a arquitetura solar é isso, é encontrar dentro daquele terreno, dentro daquela proposta do programa de necessidades, a melhor forma de trazer a geração energética, né, através da energia fotovoltaica, incorporada àquela estética, né? Claro, a gente também não quer que a arquitetura solar seja uma arquitetura dissociada da integração arquitetônica. Então, quando os módulos fazem parte da vedação, melhor ainda. Então, é nesse sentido. E, inclusive, eu gosto muito do perfil da Clarissa exatamente por isso, porque faz essa associação, essa colaboração entre o pessoal da arquitetura juntamente com a concepção do projeto fotovoltaico. E muitas vezes evita, Clarissa já deve ter visto isso diversas vezes, aquelas estruturas estrombólicas que o pessoal faz, porque tem os mandamentos, tem que ser ao norte. Então, muitas vezes acaba comprometendo a estética e tudo mais. Então, realmente, inclusive, quem estiver assistindo agora e ainda não segue o Arquitetando Solar, confere tudo o que está acontecendo por lá. É um perfil incrível, tanto para as diversas pessoas de diferentes setores que querem conhecer mais sobre a energia solar e essa colaboração, essa integração da arquitetura com a engenharia, com o pessoal da instalação. Então, deixamos essa dica aí para os cafezeiros já seguirem o perfil. Com certeza. Dando continuidade, Clarissa, hoje nós vemos muito em voga alguns termos, já eram discutidos há algum tempo, mas hoje a gente escuta muito BIPV, BAPV. O que seriam esses conceitos? Então, o BIPV é quando a gente tem uma integração de fato, né? Essa sigla vem do inglês, que é Building Integrated Photovoltaic Systems. Então, o BIPV é quando a gente tem aquela integração que o módulo ele é a vedação, ou ele faz parte, ou ele está instalado sobre a vedação, assim, né? Seguindo a mesma orientação e inclinação da superfície. No caso, ele pode ser um telhado, ele pode estar numa fachada, né? Então, a gente tem exemplos aí de fachadas inteiras fotovoltaicas. Então, isso é um BIPV. Ou brises a gente também considera um BIPV. Já os BAPV
são os sistemas, são quando os módulos eles são aplicados à envoltória da edificação. Então, geralmente são esses casos que a gente vê mais estrambólicos, né? Que os módulos eles não estão ali compondo a edificação no sentido da vedação, eles são aplicados posteriormente. E essa questão que tu levantaste, né, é bem importante mesmo, porque são vários os fatores negativos de fazer isso, né? De colocar um módulo que seja, assim, com aquela correçãozinha, né, da inclinação. Primeiro, que não é tão necessário, não faz tanta diferença. Segundo, que tem a questão do perigo, assim, né? O painel fica mais suscetível, né, a pegar uma carga de vento e ser arrancado. Tem a questão da estética, que geralmente fica bem esquisito. Então, são fatores que não justificam. A gente não precisa, né, seguir esse exemplo. Entendi. E assim, Clarice, já que você fez a denominação, né, de BIPV e BAPV, como é que a senhora avalia hoje na situação no Brasil para esses dois sistemas? Qual é o panorama que a senhora pode falar para a gente? A situação no Brasil, o que eu vejo é que eu comecei a trabalhar com energia solar em 2003. Então, assim, a regulamentação foi em 2012. Então, assim, o que eu vejo, tá? Muito crescimento recente. E assim, a tendência agora é o negócio ficar exponencial, como está sendo nesses últimos anos. E quando eu comecei, não se falava muito no Brasil de integração na edificação. Então, os sistemas que a gente fazia, geralmente, eles eram usinas em solo. Então, o que está acontecendo? Hoje em dia, os sistemas fotovoltaicos estão mais acessíveis, é possível instalar, né, módulos com um custo bem acessível para residências, digamos assim, né? E então, assim, muita gente está investindo, as pessoas estão vendo a vantagem da energia solar, inclusive financeiramente. Né? Antigamente, quem apostava nisso era muito assim naquela sensação de quero contribuir com o planeta, né? Pela sustentabilidade, e hoje em dia a vantagem já é financeira. Então, o que está acontecendo é que os sistemas estão vindo para as residências, a geração distribuída está crescendo bastante, mas a forma de integração é basicamente a mesma, são módulos em cima do telhado. O que eu vejo de positivo nisso é que a maioria dos exemplos que eu vejo são módulos respeitando a orientação e inclinação do telhado. Eu vejo poucos exemplos desse tentando fazer a correção. Então, eu acho que isso já é uma coisa que os integradores, né, estão assim entendendo que dá para fazer dessa forma. Acho que a tendência agora que a gente espera é que cada vez mais os módulos venham naquela versão de ser incorporado no projeto, na construção, ser concebido junto. Então, daí a gente vai ter aquelas fachadas coloridas, aqueles módulos semi-transparentes, né? Então, daí eu acho que é o próximo nível. Perfeito, Clarissa. E já que você pegou esse gancho agora para a gente poder destrinchar mais um pouco, quais seriam as principais formas realmente de integrar o conceito fotovoltaico às edificações? Olha, eu gosto muito desses módulos semi-transparentes, eu acho que eles dão um efeito incrível, né? Os módulos, eles não precisam, não é a célula que é transparente, né? Isso é importante destacar. O que dá essa semi-transparência no módulo é o afastamento das células normais de silício. Então, à medida que a gente vai afastando mais as células, a gente tem mais ou menos transparência. Então, esse tipo de módulo é legal para colocar em janelas, né? Ou em átrios, clarabóias, pergolados. Então, tudo que a gente quer, assim, aquele efeito de luz e sombra, de um pouco de transparência, esse tipo de módulo é indicado. Aí, além desses módulos, a gente tem também uma linha, assim, de módulos coloridos, que quando a gente olha, a gente nem imagina que ele é fotovoltaico, né? O material, a gente nem imagina que é um material fotovoltaico, porque o módulo, ele é de silício monocristalino, só que ele tem uma película em cima colorida. Então, quando a gente olha uma fachada dessas, a gente não consegue nem identificar que não é um outro material, como um ACM, por exemplo. O efeito estético é perfeito.
Então, em fachadas, né, eu imagino esses, em coberturas de atras, claraboias ou semi-transparente. Quando a gente tem assim uma cobertura de laje, de platibanda, que também é uma tendência da arquitetura atual, né? Muita gente prefere fazer aquelas casas mais modernistas, então a gente tem as platibandas. Esse tipo de telhado, ele não requer, ele não vai aparecer, né? Então, assim, os módulos, nesse caso, não vão aparecer. Então, nesse caso, a gente pode trabalhar com módulo convencional, enfileirado, como se fosse uma usina em solo. Ele vai estar ali otimizando a geração e não vai comprometer a arquitetura. Então, assim, dependendo da situação, a gente tem uma melhor forma, né, de aproveitar. Perfeito. Inclusive, essa questão realmente, a gente vê principalmente aqui, muitas residências que estão sendo feitas hoje, muitas casas utilizando a laje plana impermeabilizada, em que muitas pessoas, ao dimensionarem o sistema fotovoltaico, elas já têm um cuidado de, por exemplo, ao invés de colocar o módulo talvez em retrato, colocar ele em paisagem, para talvez o observador ao nível da rua não ter uma grande visão do sistema. Então isso são coisas, inclusive, que a gente já vê bastante aqui nas residências. Muitas coisas em condomínios, né? Os condomínios horizontais. Então é muito bom saber que os próprios projetistas já estão atentos a essas questões para ter esse casamento perfeito, né? Entre a estética e a geração fotovoltaica. Já que a gente puxou já que a gente tocou nesse assunto do Brasil, aproveitando que Clarissa teve realmente o doutorado sanduíche lá em Singapura, e a gente soube também, Clarissa, da sua premiação no European Photovoltaics. Então, assim, fazendo essa comparação, quais seriam as grandes ou a grande diferença do conceito que é mais aplicado e já está mais em prática em outros países e aqui no Brasil? Qual seria, por que tem essa diferença aqui? Bom, sobre Singapura, vocês devem saber, né, que Singapura é um país bem pequenininho, e eles têm, assim, eles querem ser os melhores em tudo, assim. Então, assim, pela dimensão fica fácil. Eles contratam os melhores arquitetos do mundo, eles vão atrás do melhor do mundo para fazer o que eles querem. Então, tudo que tem lá é muito bem feito, muito bem executado. E o dinheiro, né, o custo das coisas não tem o mesmo peso que para a gente aqui no Brasil. Então, quando eu estive morando lá, foi de 2012 a 2013. Então, naquela época, eu vi sistemas fotovoltaicos lá que a gente aqui no Brasil ainda não tem, né? Assim, nesse sentido deu para ver que houve um investimento grande no sistema, mesmo não sendo o ideal, por exemplo. Eu gosto de mostrar um exemplo no meu feed lá do Instagram, tem várias vezes esse exemplo de uma casa curva, e ela foi objeto do meu doutorado. E, inclusive, essa premiação que vocês mencionaram em Paris foi apresentando esse estudo de caso. Esse e mais outros, né? Eu analisei vários estudos de caso de sistemas BIPV de Singapura, mas esse em especial eu gosto de frisar porque foi um projeto, assim, é um projeto de uma casa curva. Então, a casa já ela é muito ousada. Ela tem uma curvatura, assim, bem grande, um telhado bem grande, uma casa de alto padrão. E depois que a casa estava pronta, os proprietários contrataram uma empresa para fazer um sistema fotovoltaico para essa casa. A ideia deles era revender a energia. Eles queriam gerar muito a mais do que eles consumiam, então eles instalaram um sistema de 44 kW-pico para uma casa. Vocês têm noção que é bastante, né? Então, assim, é um sistema gigante para uma residência. E aí, quando eles contrataram, eu achei muito legal, porque a empresa que fez o projeto, ela respeitou totalmente a curvatura, e o resultado estético da casa ficou, assim, impecável. Até interessante que eles seguiram toda a curvatura com o módulo, e tinham deixado a parte mais inclinada, que é a parte de baixo, assim, da curva, sem módulos, porque ali a Singapura fica no Equador, né? Então, ali seria, assim, muitas perdas. E os proprietários falaram: não, aqui é interessante que a gente tenha módulo também para ficar mais bonito. Então, eles optaram pela estética. E aí, o que eu gostei mais dessa casa é que quando eu analisei o yield e o PR,
essa casa apresentou valores mais elevados do que sistemas que pareciam mais idealmente orientados. Então a gente viu, opa, o que tem nessa casa que esse sistema curvo, cheio de string estranha, assim, ainda assim teve um bom rendimento, né? Então já foi dali que eu comecei a ver que a gente consegue compromisso entre forma e função, né? Entre estética e desempenho, mesmo não seguindo essa regra geral da latitude e inclinação. Ah, maravilha, Clarissa. E voltando para o Brasil, né? Como é que a senhora avalia o papel conjunto entre o engenheiro e o arquiteto, né? Para trazer a arquitetura solar de fato. Uhum. Olha, eu acho que ninguém deve trabalhar sozinho nessa área. Eu acho que quanto mais a gente se unir a pessoas que têm capacidades complementares, melhor vai ser para o projeto, né? Então, também não adianta fazer um grupo grande só de arquitetos ou só de engenheiros. Essa mistura, né, de olhares, eu acho muito importante. Eu acho que é o que vai mostrar, assim, porque o arquiteto vai ter aquele olhar assim mais holístico, né? A gente olha para o todo, a gente olha se a cor do módulo está combinando com a esquadria, se a forma do módulo ela está em harmonia com o projeto. Então, assim, tem um olhar que eu sei que para os engenheiros é diferente. O engenheiro gosta de olhar mais pontualmente, né? Gosta de resolver problemas mais minuciosos. Então, assim, é preciso que se trabalhe junto. Então, para trabalhar junto, né, eu vejo assim, tem que ter respeito, tem que entender essas habilidades diferentes, né, e tirar partido do melhor. E o processo de projeto em parceria também tem que ser feito de uma forma estratégica, né? Então, para ninguém ter retrabalho. Então, conversas na hora certa, decisões em conjunto, se vai ter interferência no arquitetônico por causa do elétrico, tem que ser conversado assim durante o processo para, né, não chegar uma surpresa no final. Mas eu só vejo vantagens assim nesse trabalho em parceria e com profissionais de diferentes áreas. Isso. Esse momento, né, tão chamado da compatibilização, que é quando vai ter aquela harmonia realmente, como se fosse uma orquestra, todo mundo com seu instrumento, com a sua expertise, contribuindo para todo esse show do sistema. Mas assim, Clarissa, na sua opinião, para tanto arquitetos, arquitetas ou engenheiros e engenheiras que queiram realmente, por exemplo, o arquiteto ou a arquiteta que queira conhecer mais sobre a parte solar, sobre uma parte mais técnica, e o contrário também, o engenheiro que queira conhecer mais sobre a arquitetura. Existem grupos, o que você indicaria realmente para esse pessoal ter acesso a esse conhecimento que não é 100% inerente à sua formação, à formação desse profissional? Uhum. Realmente, as faculdades, tanto de arquitetura como de engenharia civil ou até elétrica, não tem a arquitetura solar, né? Não existe essa disciplina. Então, quem se interessa precisa buscar além da graduação. Então, no meu caso, né, eu comecei por causa da iniciação científica na graduação, mas eu era a única, né, da minha turma, né? Mas assim, daí depois as pessoas buscam através de mestrado ou de especialização ou de cursos na área, né? Eu mesma estou montando curso para esse público, né? Então, a minha ideia é exatamente ajudar, né, esses estudantes que estão se formando ou já se formaram a ter esse embasamento, porque é uma coisa que é muito necessária. Eu acho que cada vez mais os clientes vão buscar isso. E se o arquiteto tiver domínio, pelo menos assim, domínio não precisa ser o domínio elétrico. Eu não acho que isso é necessário. Eu acho que o arquiteto tem que ter domínio do que vai influenciar o projeto, o que vai melhorar o projeto. E aí, a partir desse domínio dos fatores que influenciam uma geração fotovoltaica, ele vai conseguir ter liberdade de projetar, né, dentro desses parâmetros. Então, eu acho que isso é importante, assim, para quem quer trabalhar na área. Tanto para e para os engenheiros, né, que tu tinhas mencionado, eu acho que é importante a questão da busca. Por exemplo, se o engenheiro quer projetar e quer fazer um projeto arquitetônico solar, não tenta resolver sozinho. Vai atrás de um arquiteto, converse com o arquiteto, né? Faz essa troca de ideias.
Então, Clarissa, já que a senhora falou dos projetistas, né, e dos arquitetos também, qual a importância da utilização de softwares para a realização dos projetos do sistema fotovoltaico? Olha, eu acho de extrema importância, tá? O que que acontece? Talvez pela minha trajetória ter sido acadêmica, a gente sempre foi muito rigoroso em termos de simulação. Uma das coisas que na área acadêmica a gente mais faz é comparar dados medidos com dados simulados, e a gente sempre busca a melhor estimativa, né? A melhor previsão da geração. Então, o que que aconteceu quando eu saí, né, da bolha acadêmica e fui para o mercado? Eu percebi que, pelo menos naquele primeiro orçamento inicial, se usa muito aqueles dados de latitude, de irradiação, a irradiação melhor, né, a máxima, ou no plano horizontal, para fazer aquele primeiro dimensionamento, tá? Então, esse tipo de simulação para vender um projeto para o cliente já está oferecendo uma coisa errada, assim, não vai gerar aquilo, né? Então, isso foi a primeira coisa que eu pensei, meu Deus do céu, né? Isso não dá para ser assim, tem que ter um rigor maior para fazer essa primeira estimativa. Então, para isso, a gente precisa de softwares. Então, a gente precisa de softwares que vão fazer a correção da irradiação, né? Então, a gente pega aquela irradiação horizontal e coloca na orientação que a gente quer. E tem um software gratuito que faz isso, que é um software bem simples, que é o Radiasol, é da URGS. Outra coisa, né, além, né, da irradiação, a gente precisa levar em consideração várias perdas, né, que um sistema fotovoltaico sofre. Então, nessa simulação pré-venda, geralmente também não é levado em consideração perdas. Então, assim, esse tipo de coisa acaba promovendo uma propaganda enganosa, né? Um sistema que não vai atingir aquilo lá. E eu acho que os softwares, principalmente esses mais perfeccionistas, digamos assim, tipo, eu uso, né, o PVSys, então, esses softwares, eles dão uma garantia de que está sendo levado em consideração uma porção de fatores, né? Isso na questão energética. Mas na questão, por exemplo, de sombreamento, a gente também precisa trabalhar com um software que nos mostre essa trajetória da energia solar, porque essa trajetória solar na edificação, desculpa. Porque, assim, se a gente tem uma caixa d'água, por exemplo, em algum momento ela vai sombrear. Eu preciso saber se essa sombra é muito ou pouca, em que horário ela acontece, em que meses ela acontece, e não dá para só fazendo uma visita eu ter esse feeling, né? A gente precisa saber do ano inteiro. Então, com certeza, eu acho que a importância de softwares é total. A gente precisa, tanto na fase de projeto, quanto na fase de previsão de geração, confiar em softwares de qualidade, assim, né? Que levem em consideração essas coisas. Isso. O software próprio do sistema fotovoltaico, ele é muito interessante também porque ele vai fugir daquilo que a gente tem, nossa, o projeto fotovoltaico sendo aquilo e apenas aquilo que a concessionária requer para aprovação, para interligação à rede. Então, assim, esses softwares realmente trazem uma possibilidade, como a própria Clarissa tinha falado, o PR, que é o Performance Ratio, para você ver realmente o desempenho daquele sistema e quebrar grandes paradigmas, não é, Clarissa? Poder quantificar, poxa, meu telhado realmente não tem uma orientação, essa água não tem orientação norte, vamos ver realmente quanto que vai ser, vamos quantificar através da simulação. E para a gente falar até um pouco, a gente falou agora dessa inserção dos softwares, dessa modernização, né, dos projetos fotovoltaicos. E pensando um pouco no futuro, Clarissa, o que é que você espera do mercado fotovoltaico que agora em 2021 ou para o futuro mais distante? Quais são as suas previsões? Desejo, né, como arquiteta, é ver cada vez mais arquitetos projetando a partir da tecnologia, assim, que a tecnologia faça parte do projeto dos arquitetos, porque arquiteto não gosta de interferência em seu projeto, né? Então, se o arquiteto tiver tido a ideia da energia, né, da forma de usar, é diferente, ele vai ser dono do projeto, né? Então, o meu desejo é que isso aconteça, que os arquitetos se apropriem da tecnologia e comecem a explorar
as soluções que ela oferece. Quando a gente olha para exemplos no mundo, a gente vê cada projeto ousado, assim, né, que o pessoal já está fazendo, e aqui a gente sabe que ainda está começando. Mas eu acho que os passos estão sendo dados. Primeiro, a confiança na tecnologia, o preço caindo, cada vez mais empresas, né, internacionais trazendo os módulos para o Brasil. Então, eu acho que esse vai ser o caminho natural. Vai ser os módulos agora fazerem parte da edificação. E até um comentário que eu recebi hoje num post, e eu quero compartilhar aqui, que eu tenho um post lá que fala assim, inspiração para o seu projeto. E aí tem vários exemplos. Tem na cobertura, tem na fachada, tem como brise, cobertura curva, cobertura transparente. E aí uma pessoa comentou assim, mas como que vocês estão falando para colocar módulo em fachada? Vocês não sabem que o sombreamento compromete a geração? E daí, assim, né, eu pensei, né, sei, né, eu trabalho bastante com sombreamento, mas eu escrevi, né, eu até respondi, que sim, de fato, nas fachadas a gente perde cerca de 50% da energia quando a gente compara com a cobertura. Mas tem duas situações. Primeiro, em prédios, por exemplo, a gente tem pouca área de cobertura e bastante fachada. A gente não tem cobertura suficiente para uma demanda de prédio, né? Então, nesse exemplo, nesse caso de prédios, é interessante agregar as fachadas para aumentar a potência instalada. E outro fator, né, que eu também mencionei, é do custo dos módulos. Os módulos estão ficando cada vez mais baratos e o custo dos módulos já são comparáveis a outros materiais de revestimento, né? Então, o que vale mais? Eu colocar um material que custa X e não gera nada, ou um material que custa X e gera alguma coisa? Quem é que vai se pagar ao longo do tempo? Quem é que vai me dar lucro depois? Né? Então, mesmo gerando 50% da cobertura, ainda assim, módulo na fachada também é uma opção. Ah, maravilha. E acaba aproveitando maior o espaço, né, que dispõe, tanto da cobertura e tanto da fachada, né, Clarissa? E já falando do seu projeto incrível, do Arquitetando Solar, né, o que é que você espera para 2021? Tenho certeza que 2020 foi um ano incrível para você, do seu projeto, né? Então, o que é que você espera para 2021? Olha, eu espero muitas parcerias, muitos projetos, cursos, tem muita coisa assim acontecendo em andamento, aulas, estou dando aula de pós-graduação, e eu vejo assim que a pandemia, né, tipo, fez a gente olhar, usar mais a internet, né, e expandir horizontes através da internet. Então foi no momento certo, assim, eu acho, né, que eu criei o Arquitetando Energia Solar e o fato de colocar conteúdo, né, eu gosto de colocar conteúdo de verdade, né, no Instagram, justamente porque é isso que vai ampliar esse leque de possíveis parceiros, possíveis clientes, né? Então, eu acho que 2021 vai ser um ano assim de muitos novos contatos, novas conexões. Isso que eu espero. Clarissa, continuando a falar do Arquitetando, essa é uma coisa minha, realmente eu sou fã. Eu chamo de quadro, mas o sol me inspira, eu gosto muito desse quadro. E eu queria saber como que surgiu, qual foi a ideia, como que surgiu esse quadro que liga. Eu sou suspeito para falar que eu sou fã realmente dessa sessão do Arquitetando Solar. Olha, eu vou dizer que eu tenho bastante orgulho e carinho por essa sessão. Quando eu comecei, teve um dia, assim, né, pensando em conteúdo e tal, eu pensei, nossa, eu acho que eu ia gostar de convidar pessoas para falar, para participar do meu Instagram de alguma forma, né? Eu acho que é muito enriquecedor isso, de trazer pessoas e compartilhar saberes, né, compartilhar olhares, então eu gosto muito disso. E aí veio essa ideia do Sol Me Inspira, e aí eu comecei primeiro, né, os primeiros convidados, quase todos, na verdade, muitos deles trabalharam comigo. Sou amiga, né, de praticamente todo mundo que está lá, de ter trabalhado no Fotovoltaica UFSC.
Então, essas pessoas me inspiram também. Então, assim, é uma coisa que o carinho é tanto pela pessoa quanto pelo profissional que eu sei que elas são e pela felicidade de ver as pessoas que são convidadas a participar, né? A dedicação delas ao quadro também é uma coisa que eu acho muito legal. Todo mundo, assim, eu vejo que eles se dedicam muito, sabe? Tanto para fazer o texto, ficam felizes de participar e o Sol Me Inspira vai só continuar, assim. Eu não, eu já tenho post dessa semana, vai ter uma pessoa bem legal, e agora vocês eu quero que participem também, e já vou mandar convite. E, enfim, eu vou fazer uma agenda para 2021 para trazer bastante gente legal também, porque a cada post o Sol Me Inspira, eu acho mais interessante de ver como que as pessoas, apesar do tema ser em comum, conseguem escrever coisas tão diferentes, puxar coisas tão diferentes do mesmo tema. E Clarissa, para a gente poder encerrar esse nosso papo, né? A gente passamos há pouco tempo pelo Dia Internacional da Mulher. Nós chegamos agora, falando realmente do mercado fotovoltaico, né? Nós do Café, nós temos muito contato com grandes perfis, temos contato com o Arquitetando, temos contato com a Tatiane do Energia GP, a Bárbara Rubinho. Então, são diversas... eu queria saber mais como você avalia essa presença feminina no setor da energia solar fotovoltaica. Olha, eu acho muito legal ver quantas mulheres, né, muito inteligentes e muito dedicadas estão atuando no setor e contribuindo através do compartilhamento, né, de informação e conteúdo de tão alta qualidade. Todas essas que vocês falaram são muito bons, né, esses perfis. A gente pode aprender muita coisa com elas. E eu vejo, assim, que cada vez mais as meninas estão se interessando por esse assunto. Muitas coisas, né? Tipo, muitas profissões que antes eram mais masculinas estão sendo ocupadas por meninas. E eu vejo que isso é muito positivo, enriquece, assim como os olhares de profissionais diferentes enriquecem um projeto em comum, os olhares femininos e masculinos juntos também enriquecem. A gente tem as diferenças até nisso, então é importante saber trabalhar junto, é importante saber tirar o melhor dessa união. Com certeza. E, Larissa, infelizmente, a gente vai encerrar a nossa conversa. O papo foi muito bom, né, Evandro? Foi muito interessante. E aí a gente, mais uma vez, queremos agradecer a oportunidade de ter essa conversa e agradecer também por aceitar o nosso convite, né? Espero que em breve a gente possa fazer mais projetos juntos, né? E que a gente está com energias positivas, né, Evandro? Tanto para o café também, nosso projeto, e também para o Arquitetando Solar para o ano de 2021, perdão. Com certeza, vou esperar vocês para o quadro Sol Me Inspira e a gente agenda e eu quero muito saber como que o Sol inspira vocês. E agradeço muito o convite, foi muito legal participar e é uma honra para mim estar aqui nessa mesa aqui com vocês, essa mesa virtual. E, inclusive, Clarissa, só lembrando, as portas do café sempre estão abertas para você. E acho muito difícil, mas se alguém acompanhou a conversa inteira e ainda não segue o @arquitetando energia solar, confere lá o gente que está perdendo muito conteúdo de primeira e está perdendo muito sobre o que é arquitetura solar, o quão belo, o quão magnífico é aprender sobre esse campo, realmente esse setor da energia solar. Então, cafezeiros, encerramos mais um episódio da Hora do Café. De antemão, queremos agradecer a Paya Panel, né, Evandro, que é o nosso parceiro, que acreditou no nosso projeto e a gente está fazendo esse projeto hoje. Só lembrando, né, que a Paya Panel está com atendimento em português, né, então o pessoal
tanto lá nos Estados Unidos, tanto aqui no Brasil, fazendo assistência para o pessoal que está tendo dúvidas, né? Então, a gente fez o primeiro episódio, o pessoal estava questionando, é uma empresa americana, então eu não sei falar inglês, eu não tenho como tirar dúvida. Mas tipo, tem o site brasileiro, né? Que é br.paiapano.com, e também tem um atendimento português, como a gente já tinha falado. Isso. E com isso nós encerramos nosso segundo episódio aqui da Hora do Café. Convidamos vocês a acompanharem nossos perfis, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E se você está assistindo pelo YouTube, nós convidamos vocês também a deixar aquele like e se inscrever no nosso canal para não perder os próximos cafezinhos, né, Lucas? Com certeza.